Muito boa tarde a todos vocês. Muito obrigada pela presença e por todos vocês que estão recentemente aqui no nosso canal, que têm inscrito aqui no nosso canal. Muito obrigada mesmo pela força, pelo apoio e continue compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo, deixando o seu depoimento, tá bom? É gratificante para a nossa vida, para o nosso trabalho e isso nos incentiva a permanecer com vocês e trazendo instruções de qualidade, a qual vai melhorar a vida de vocês dia após dia. Todos vocês que têm se relacionado com pessoas tóxicas, com pessoas narcisistas, pessoas que têm transtorno de personalidades e que elas nunca aceitam que erram com ninguém. Então, esse vídeo aqui é para orientar vocês em relação a tudo isso que acontece. Vamos lá? Muito obrigada. Como o narcisista manipula a mente da sua vítima? Como ele manipula? Você observa que no início da relação com o narcisista, ele faz isso com muita alegria, ele busca te elogiar de todas as maneiras. Ele busca te enaltecer. Na verdade, a intenção dele é cegar a vítima para os abusos que ele vai começar a cometer com ela. Por isso que ele entra com esse falso elogio e essa falsa gentileza, esse falso olhar que ele tem, né, voltado para a vida da vítima no início da relação, quando ele começa a enaltecer demais quem você é. Você tem que observar isso. A intenção dele não é só tornar a vítima cega, mas é manter ela cega dentro dos abusos que certamente ele vai começar a aplicar. Né? O que acontece? A vítima chega a pensar a todo tempo como ele me faz sentir tão bem. Não existe ninguém no mundo que vai fazer com que eu me sinta exatamente como eu me senti. Só que nem sempre ela vai estar sabendo que ela está lidando com o narcisista. Então, gente, esse trabalho o narcisista faz mesmo. E para ele isso é normal. Ele entrar dessa maneira na vida de uma vítima e depois ele virar toda a chave para começar o adoecimento na mente dela. Mas sutilmente ele começa, depois que ele já enaltece você, depois que ele te dá um banho de elogios, depois que ele começa a voltar o olhar para você e fez com que você se apaixonasse por tudo que você viu, agora sutilmente ele começa aquelas criticazinhas bem disfarçadas para que você não entenda o que é que ele está fazendo. Observa, criticazinhas disfarçadas, aqueles desvalorização bem sutil, bem longe, para que você não perceba que você está lidando com o narcisista, onde ele percebe que você se sente atingida, ele vai atacar cada vez mais, ele vai investir cada vez mais, porque ele está vendo que você está sendo atingida através daquela desvalorização que ele fez, daquela criticazinha que ele aplicou. Ele está vendo que você está afetada com aquilo que ele está fazendo. Então, o que ele faz? Ele investe pesado, gente, para causar a cegueira espiritual, psicológica, emocional e a cegueira física. A vítima fica totalmente cega, ela não consegue enxergar o que ela está vivendo dentro dessa relação. Então, a vítima passa a ver somente o narcisista, esquecendo dela para depois. Então, preste atenção como que eles funcionam. Como que o narcisista faz para manipular a mente da vítima. A vítima chega a esquecer dela. E ela vai deixando realmente ela para depois. E quem é a pessoa mais importante da relação? É você que serve o outro ou é você que serve você primeiro?
Não é você que serve você primeiro? Então, mas a vítima passa a dar mais importância para aquilo que o narcisista está fazendo do que para ela mesma. E o narcisista ele vai buscar ver a vítima dando essa tamanha importância para ele, deixando ela para depois. Então, nesse momento, claro, você está feliz. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que falar. Nesse momento que você já passou pela fase dele te enaltecer, dele te elogiar, dele te glorificar, dele até falar coisas boas sobre você, e agora ele já entrou, né, com aquelas manipulações bem disfarçadas, com aquelas criticazinhas longe, sabe? Você sabe que ele quer afetar, mas ao mesmo tempo ele não quer que você perceba. Agora a vítima está feliz. Por quê? Porque ela se apaixona dentro da relação, mas o narcisista não. Ela está feliz com uma coisa que ela sempre teve para ela, que é ser feliz. A vítima sempre soube ser feliz antes dela conhecer o narcisista. Uma coisa é você ser feliz, outra coisa é você estar feliz. Estar feliz é naquele momento que você está sentindo aquilo. E ser feliz, você é feliz com você, independente do momento que você esteja vivendo com alguém. E ele faz com que você se sinta feliz para que você esqueça que você é feliz. Então ele faz a vítima se sentir feliz naquele momento. Lembre-se que a sua vida não é momento. Você já venceu tantos desafios e foram muitos, né? E os que você venceu foi com a ajuda de Deus. Então entenda uma coisa, quando o narcisista entra na vida da vítima, ele tenta apagar essa lembrança, que são as suas lembranças e lembranças daquilo que te pertence. E que lembranças são essas? Aquelas lembranças de quem você era mesmo antes de você conhecer ele. Ele tenta apagar isso da sua mente. Ele não quer que você lembre quem você era antes de você conhecer o narcisista, como era a sua vida. Para que você só lembre dele, outra vez dele, para ele, no nome dele, e comece a esquecer quem você é. Gente, isso é controle mental. Entenda uma coisa, isso é um verdadeiro controle mental sobre a vida da vítima. Controle emocional. Porque a vítima passa a dar muita explicação da vida dela para outra pessoa e ela não se explica tanto com ela. Porque ela quer agradar a outra pessoa todo o tempo. Controle emocional. Controle psicológico. Então, desse controle emocional e psicológico, isso vai refletir no físico. Vai para o físico. A vítima não vai em direção nenhuma que não seja a direção do narcisista. O narcisista faz ela ter uma visão somente daquilo que ele está representando para ela naquele momento. Gente, é só personagem. E isso mexe com a mente da vítima. Eu estou falando isso para você, para que vocês se despertem. Você que saiu dos abusos, você que está saindo, você que ainda sofre dentro de um abuso, de uma relação com o narcisista, mas não sabe como sair. Isso é para você entender que você é mais forte do que os abusos dessa pessoa narcisista. Os abusos dessa pessoa não vai definir quem você é. Vocês são muito mais vocês sem o narcisista. Agora, o narcisista, quem ele é sem as vítimas? Ninguém. Ele se torna um ninguém, porque ele precisa de vítima para ser narcisista. Então, nem para ele mesmo ele presta. Deus que me perdoe, mas isso aqui é uma verdade. Nem para ele mesmo ele presta, mas ele não quer que você descubra isso. Por isso ele busca se relacionar com pessoas que não sabem desse transtorno, né? E que é muito coração, que são pessoas que acreditam demais na bondade relacional, pessoas sensíveis, que fala mais sim do que não, que tem dificuldade em colocar limite. Pronto, essa é a pessoa perfeita para o narcisista. Se você é uma pessoa que você não consegue colocar o limite e falar não, você se torna a pessoa perfeita para o narcisista. Eles não manipulam aquilo que vocês não acreditam. Entenda uma coisa, o narcisista manipula aquilo que ele faz com que você acredita.
E como que isso funciona? Ele vai colocando, na verdade, o narcisista, ele vai se colocando como o maravilhoso. O maravilhoso é que você sempre viu, né, lá no início da relação, sendo que agora ele já está arrebentando com o emocional, com o psicológico, com o espiritual, com o físico da vítima, mas ele não quer que ela desperta disso. Então, a vítima começa a imaginar, se eu não cuidar tão bem dessa pessoa e dessa relação que eu estou tendo, eu vou terminar perdendo e eu vou ficar sem. E ele quer causar esse medo na mente da vítima. Porque uma vítima com medo, ela fica paralisada. Gente, narcisista se coloca como essa pessoa importante para vocês. Mas ele nunca foi importante nem para ele. Porque no fundo, ele sabe que ele não é isso. E nem merece o que você doou para ele. Mas eles querem que vocês comecem a ver ele como essa pessoa tão importante. Que sem essa pessoa vocês vão morrer. E não é verdade. Sem o narcisista, a vida de vocês vão parar. Vocês não vão existir. Isso não é verdade. Ele quer que tudo para em volta deles. E que o foco seja voltado para eles. E cada vez que o narcisista volta para a vida da vítima, ele volta para fazer, nós já falamos isso aqui, para fazer cada vez pior do que ele fez da outra vez. Gente, isso é a mente de uma pessoa narcisista. Como vocês não já sabem como funciona, vocês não vão permitir a volta para o mal. É a volta do mal. É a volta da escassez, é a volta do ruim, é a volta da destruição. É a volta do negativo, é a volta da doença. É a volta do jogar para baixo. É a volta da falta de clareza, da falta de luz. É a volta de tudo isso aí. Se o narcisista volta, vai voltar o narcisista com toda a bagaceira que ele carrega. Então, com vocês o narcisista não vai se criar. Se você já despertou, você não vai aceitar de volta. Pelo menos do que depender de mim, eles estão lascados aqui, porque eu vou orientar vocês como eles funcionam. Então, gente, assim, a gente aprendeu a amar, né, a psicanálise. Eu amo a psicologia, a neurociência, amo estudar esse comportamento e gosto de trabalhar com o desintoxicar de uma mente intoxicada, né, uma pessoa que teve uma mente intoxicada por entulhos, né, não só de narcisista, mas também da própria sociedade. Que a maioria das coisas que acontecem na sociedade, eles empurram para a vida das pessoas aquilo que está aí, que você está vendo, desse sistema aí. Eles empurram para a vida das pessoas aquilo que fazem na vida deles. E muita gente começa a aceitar esse lugar. Seja mais um, para que vocês sejam mais um na sociedade. Só que vocês não são mais um na sociedade. Saia desse lugar. O crédito passa a ficar com a pessoa abusadora e a vítima que foi abusada, ela começa a ficar sem crédito diante da sociedade. Então entenda isso. E as pessoas normais, as pessoas do bem, ficam estagnadas. É isso que acontece. Gente, conhecimento é poder, sim. E ninguém vai se passar por uma pessoa boa se ela nunca conheceu o que é ser bom para ninguém. Eles não vão poder se passar por vocês na sociedade. Entenda isso. Por que eu digo isso para vocês? Porque você tem a experiência. E a maioria das pessoas, elas não são o que elas falam. Elas são o que elas fazem. Observa o que uma pessoa faz e você vai conhecer verdadeiramente quem ela é. Com elas mesmas. Com elas mesmas. É o que elas são com elas mesmas, elas são com as pessoas. E elas se relacionam. E com as outras pessoas que elas também desconhecem, elas vão ser a mesma pessoa. Então, esse transtorno narcisista existe. Isso não é mito, isso é verdade. E quem foi vítima sabe o que passou, sabe como saiu e sabe como ajudar outras pessoas a saírem. Então, eu estou aqui para dizer para vocês, acordem e não aceitem ser mais uma dessas pessoas. Ser mais uma vítima na sociedade narcisista. Obrigada a todos vocês, né, por se inscrever aqui no
no nosso canal Mulheres Vencedoras. E por deixar aqui parte do seu testemunho, parte daquilo que vocês viveram. Eu agradeço cada um de vocês. E isso tem ajudado muito outras mulheres, que elas leem também o que vocês escrevem e tem fortalecido emocionalmente outras pessoas. Então, seja a mulher que levanta outras mulheres. Bora pra cima, bora pro novo, bora pro melhor, porque você merece o melhor. Então, levanta e reage. E certamente a sua história nunca mais será a mesma. Canal Mulheres Vencedoras agradece a sua companhia, a companhia de todos vocês, e até o próximo vídeo. Um abraço e até breve.